Para que a paixão platônica realizasse o sonho de ser campeã de futebol, minha esposa, sempre íntegra, secretamente me drogou. Prestes a conquistar o Grand Slam, perdi a partida de forma surpreendente. Espancado por torcedores furiosos, sangrando pelos orifícios, antes do resgate, só queria ver minha esposa mais uma vez. Mas ela desligou o telefone apressadamente. Gu Ming se aposentaria após o jogo e doaria anonimamente a medula óssea para mim. Esta era a última chance dela de jogar e vencer. Deixe eu ser egoísta desta vez. Quando eu me recuperar, poderemos finalmente ter um filho, como desejamos. Mas ela não sabia que quem estava prestes a abandonar a carreira, quem doaria anonimamente a medula óssea, era eu. Até que a verdade viesse à tona, ela, que nunca acreditou em vidas passadas, passaria o resto dos dias e noites rezando e fazendo oferendas por mim. Puxem, não me culpe. Gu Ming vai se aposentar depois do jogo. Ela vai doar anonimamente a medula para mim. Esta é a última chance dela de jogar e vencer. Quando eu me recuperar, poderemos finalmente ter o filho que queremos. No telefone, antes que eu pudesse falar, Liu Huyan desligou apressadamente. Na UTI, tosse um jato de sangue, manchando o avental cirúrgico no meu peito. Dei um sorriso autodepreciativo. Esperar por mim? Mas eu já não tenho tempo. No momento seguinte, minha consciência foi se dissipando, até mergulhar na escuridão total. Quando abri os olhos novamente, uma luz branca ofuscante e aplausos ensurdecedores me dificultaram a adaptação. Olhei ao redor, confuso, e me vi pairando sobre o estádio. Então entendi. O milagre não tinha acontecido comigo. A cirurgia havia falhado. Naquele momento, a partida já tinha terminado. Uma vantagem esmagadora de 7-0, quase criando um deus da noite para o dia. Todo o estádio ainda estava clamando Gu Ming, a paixão platônica de Liu Huyan. Gu Ming, Gu Ming. Os torcedores gritavam o nome de Gu Ming loucamente, jogando-a para o alto, como se ela fosse uma heroína lendária. Gu Ming, você já superou o rei do futebol Lu Xing. Quais são seus planos para o futuro? Uma repórter estendeu o microfone para Gu Ming, com um rosto cheio de empolgação e adoração. Ao ouvir, Gu Ming conteve levemente o sorriso. Ela silenciou por alguns segundos, depois virou o olhar para a arquibancada, onde estava Liu Huyan. Com ternura, disse, pretendo me aposentar. A voz de Gu Ming soou novamente, firme e clara. Desta vez, o público ficou ainda mais chocado. Aposentar? Por quê? Os repórteres perguntaram, sem entender por que Gu Ming escolheria se aposentar no auge da carreira. Mas Gu Ming largou o troféu e, com carinho, segurou a mão de Liu Huyan, dizendo palavra por palavra, porque, mais do que os títulos, eu me importo com a vida dela. Ela é uma paciente com leucemia, já em estágio avançado. Se abrir mão de alguns troféus puder salvar uma vida, então estou disposta. Ao ouvir isso, o público inteiro se alvoroçou. Todos os olhares se voltaram para Gu Ming e Liu Huyan, com rostos cheios de choque e comoção. Que comovente! Isso sim é amor verdadeiro. Gu Ming é a verdadeira rainha do futebol, uma mestra de coração. Lu Xing realmente não merecia o título. Num instante, todos no estádio foram tocados pela grandeza e alto sacrifício de Gu Ming, com lágrimas nos olhos e aplausos estrondosos. Liu Huyan, com a mão na boca, tinha os olhos marejados. Mas eu, vendo aquela cena, só senti uma ironia imensa. Quem deveria estar segurando o troféu era eu. Quem deveria doar a medula para Liu Huyan era eu. Mas agora, eu era um jogador acusado de manipular resultados, odiado por todos, e tinha perdido a vida por causa disso. E tudo isso, eu poderia ter impedido. Na semana passada, Liu Huyan de repente me perguntou, e se você não puder mais jogar futebol? Na época, fiquei sem entender. Pensei que ela tinha descoberto que eu me registrei anonimamente para a doação de medula. Perguntei o que havia de errado. Mas Liu Huyan só mordeu o lábio e não disse nada. Era um tique nervoso dela quando mentia por culpa. Mas na época, achei que Liu Huyan estava apenas com remorso, e não dei importância. Só depois de morto entendi o que a mentira de Liu Huyan realmente significava. Talvez fosse uma ligação de Lu Xing, ou uma mensagem dele. Com poucas palavras, Liu Huyan achou que o doador anônimo de medula era ele. Eu sabia que ela nunca tinha superado Lu Xing, seu primeiro amor. Mas nunca imaginei que ele, que sempre desprezou artimanhas, abandonaria a ética esportiva que defendia, e para Lu Xing vencer, secretamente me drogou. Antes disso, ele, que nunca cozinhou, fez uma sopa especialmente para mim. Na época, eu, bobo,
O abracei. E disse que era a melhor sopa que já tinha tomado na vida. Mas assim que entrei em campo, perdi a consciência. E até marquei um gol contra. O antigo rei campeão virou piada. Eu, que deveria ter vencido a partida e conquistado o Grand Slam. Assim, por causa da minha derrota no jogo, inúmeros torcedores me acusaram de receber dinheiro para perder de propósito e me espancaram até sangrar por todos os orifícios. Fui levado às pressas para o hospital, e tudo isso por causa da mulher que eu amava profundamente. Ao lado, um jornalista, que adora ver o circo pegar fogo, voltou a pressionar Liu Huyan. Senhorita Liu, como esposa do Sr. Lu Xing, o que acha dos rumores de que ele manipulou o jogo? Ao ouvir isso, Liu Huyan manteve seu sorriso educado no rosto. Lu Xing, nestes anos todos, realmente sempre aceitou o dinheiro. Claro, mesmo eu sendo a esposa dele. Se Lu Xing fez algo que viola o espírito esportivo, não vou encobri-lo. Ela fez uma pausa. Seu olhar varreu a câmera, e seu tom ficou ainda mais firme. Vou cooperar ativamente com todas as investigações, para dar uma satisfação a todos os torcedores. Eu olhava para a expressão séria de Liu Huyan, mas não conseguia evitar pensar por dentro. Para limpar completamente o nome de Gu Ming, ela foi capaz de inventar uma mentira dessas. Mas o posicionamento de Liu Huyan já havia causado um alvoroço no local. Eu sempre disse, aquele Lu Xing, nestes anos todos, com certeza tinha algo de errado. Embora eu ainda o considerasse um ídolo, nunca imaginei que fosse um canalha que recebe dinheiro para perder de propósito. Se soubesse, deveria ter batido ainda mais forte, para ele nem chegar vivo ao hospital. Ah, e ouvi dizer que alguém que foi levado às pressas do campo para o hospital morreu. Não será aquele canalha do Lu Xing? Ao ouvir isso, o microfone na mão de Liu Huyan caiu no chão. Ao saber que alguém morreu no hospital, Liu Huyan apertou a mão de Gu Ming, parando por um instante, como se quisesse soltá-la, mas no final não se mexeu. Morreu, morreu. Que temos nós com isso? É verdade. Ouvi dizer que no hospital a pessoa foi envenenada. Nós só demos uns socos nele. Ninguém deu remédio para Lu Xing. Ao ouvir isso, Liu Huyan suspirou aliviada, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação, e instintivamente tocou os comprimidos para dormir que ainda estavam em sua bolsa. Eu vi essa cena, e não pude deixar de rir com amargura. Ela parece ter esquecido que, ultimamente, eu estava com febre alta constante. E tomando remédios soníferos e antitérmicos, os componentes dos dois medicamentos entram em conflito, o suficiente para ser fatal. Se ao menos, nesse período, ela tivesse demonstrado um pouco de preocupação por mim, talvez eu não tivesse morrido. Só depois que o público se dispersou é que Liu Huyan, pela primeira vez, me enviou uma mensagem, perguntando se eu estava bem. Antes, toda vez que eu vencia uma partida, eu, animado, contava a boa notícia a ela, enviava um monte de mensagens. E ela sempre respondia com poucas palavras, friamente, e às vezes nem respondia. Na época, perguntei por quê. Liu Huyan disse que precisava evitar suspeitas, que não podia me contatar ativamente, e muito menos me deixar ver o celular dela. Agora, que me tornei um espírito, o conteúdo da tela do celular é claro para mim. Gu Ming está no topo das conversas, e eu nem mesmo um apelido tenho, apenas o nome frio. Mas, já que estou morto, naturalmente ninguém responde às mensagens dela tão rápido como antes. Liu Huyan olhou para a tela do celular, franziu levemente as sobrancelhas. Gu Ming, vendo isso, perguntou com preocupação. O que foi? O Lu Xing te mandou mensagem de novo? Você não fez nada de errado. Por que pedir desculpas? Você estava disposta a doar medula óssea para curar minha doença. E o Lu Xing? Ele ganhou uma esposa e um filho saudáveis de graça. Que direito tem você de se desculpar? Hoje você é a campeã, devíamos celebrar. Chega de falar dele. Dito isso, Liu Huyan puxou Gu Ming e foi em direção a um carro estacionado. Gu Ming sentou-se no banco do carona com familiaridade, perfeitamente ajustado, como se já tivesse feito isso inúmeras vezes. Foi então que entendi por que, toda vez que eu entrava no carro, o banco, que eu claramente havia ajustado, na próxima vez que dirigia, sempre me sentia desconfortável. Acontece que aquele lugar nunca foi para mim. Assim que entraram no carro, o celular de Liu Huyan começou a vibrar freneticamente. Na tela, meu nome aparecia. Liu Huyan franziu a testa com impaciência e, sem nem olhar, desligou a chamada. Vendo isso, Gu Ming olhou preocupada para a tela do celular. Talvez seja melhor atender.
Quem sabe o Lu Xing não tem mesmo algo urgente? Liu Huyan deu uma risada fria, com um tom cheio de desdém. O que ele poderia ter de urgente? Provavelmente perdeu o jogo de novo e quer que eu o console. Dito isso, Liu Huyan bloqueou meu número diretamente e jogou o celular de lado descuidadamente. Deixa ele. Vamos comemorar. Hoje o protagonista é você. O carro parou finalmente em frente a um restaurante sofisticado. Eu vi Liu Huyan, com toda a naturalidade, pedir vinho tinto. Vários pratos. Ele balançou a cabeça com um sorriso amargo. Antes, ele me disse que nunca bebia. Toda vez que eu ganhava uma partida e, animado, queria comemorar com ele. Arrastando-o para um bar, ele sempre recusava com desdém. Não gosto desses lugares barulhentos e sujos. Muito menos do cheiro forte de álcool em você. Lu Xing, você não pode ser mais maduro e estável? Pare de sair por aí com aqueles amigos duvidosos. Mas agora, ele balançava o copo com habilidade. E depois de brindar com Gu Ming, virou o copo de uma só vez. Quando Liu Huyan me enganava, o que ele pensava? Será que tinha medo de ficar bêbado e, sem querer, me confundir com Gu Ming, gritando o nome dele? Mas essa pergunta nunca terá resposta. Depois de alguns copos, as bochechas de Liu Huyan ficaram levemente rosadas, e a atmosfera entre os dois começou a se tornar sutil. Sob a luz fraca, Gu Ming segurou a mão de Liu Huyan, com um olhar cheio de afeto. Liu Yan, você realmente foi feliz todos esses anos? Wen Yan. O corpo de Liu Huyan tremeu levemente, mas ela não soltou a mão de Gu Ming, pelo contrário, deixou o rosto dele se aproximar cada vez mais. Quando Gu Ming estava prestes a beijá-la, um toque de celular abrupto quebrou a atmosfera íntima entre os dois. Liu Huyan franziu a testa, descontente, e pegou o telefone. Mas viu que era um número desconhecido. Alô? Quem é? No instante seguinte, a voz do médico veio do outro lado da linha. Senhorita Liu, o Sr. Lu Xing faleceu apesar dos esforços de reanimação. Por favor, aceite as nossas condolências. Wen Yan Liu Huyan ficou sóbria na mesma hora. O Sr. Lu faleceu. Por favor, venha ao hospital o mais rápido possível para cuidar dos procedimentos. A voz repetiu do outro lado. Liu Huyan hesitou por um momento, mas de repente deu um sorriso frio. Sério? Não precisa se incomodar tanto, é só jogar pela janela. Dizendo isso, antes que o outro lado pudesse responder, Liu Huyan desligou o telefone e bloqueou o número. Ao lado, Gu Ming observava a expressão de Liu Huyan com cautela, perguntando em tom de teste. Huyan, o que foi? Aconteceu algo urgente? Liu Huyan brincava distraidamente com o celular, sem levantar a cabeça. Nada, não ligue para isso. Deve ser mais um truque do Lu Xing, não precisa dar atenção, ele vai ficar bem sozinho. Wen Yan eu não pude evitar um sorriso de autoironia. Liu Huyan sempre era assim, ao menor desentendimento me deixava de lado em silêncio, esperando que eu me rebaixasse e cedesse a ela. Mas ela parecia esquecer que eu também era um ser humano. Eu também me cansava. Foi só quando o assistente da empresa ligou, dizendo angustiado a Liu Huyan que eu realmente tinha sofrido um acidente, pedindo para ela ir ao hospital rapidamente, que Liu Huyan percebeu a gravidade da situação. Sua expressão mudou, ela pegou as chaves do carro e saiu. Ao ver o corpo deitado no leito do hospital, já frio, Liu Huyan finalmente acreditou no fato. Seu corpo balançou. Seus olhos cheios de incredulidade. A condição física de Lu Xing sempre foi excelente, e em toda a partida havia uma equipe médica profissional acompanhando. Como poderia? Notando o olhar de suspeita de Liu Huyan, Gu Ming rapidamente a amparou, consolando-a baixinho. Huyan, não pense demais. Só demos um pouco de sonífero ao Lu Xing, a composição e a dose do medicamento você mesma verificou, não tem problema. Talvez ele tenha arrumado algum inimigo, afinal, seu jeito de agir sempre foi arrogante. Eu só achei ridículo. As palavras de Gu Ming eram cheias de falhas, ele estava claramente ansioso para destruir meu corpo e as provas, mas diante do chamado amor, Liu Huyan, que em campo era conhecida por ser rigorosa, não conseguia perceber. Logo, meu corpo foi levado para o crematório. No corredor, Liu Huyan estava de cabeça baixa, sua expressão era elegível. Gu Ming a abraçou por trás de repente, dizendo suavemente, Huyan, os mortos não podem voltar, de agora em diante, deixe eu caminhar ao seu lado. Liu Huyan instintivamente tentou se soltar, mas Gu Ming a abraçou com mais força. Huyan, não precisa hesitar. Se Lu Xing realmente te amasse, realmente quisesse ter um filho com você, por que ele não abriria mão da própria carreira?
E doaria a medula óssea para você? No fim das contas, não era porque ele não conseguia largar aqueles troféus. Eu, porém, não pude evitar uma risada fria. Se realmente amasse alguém, como poderia fazer alarde e sensacionalismo? Tendo coragem de deixá-la viver o resto da vida na culpa? O verdadeiro amor é sempre silencioso. Ouvindo os argumentos de Gu Ming, os olhos de Liu Huyan mostraram um mamúrio de luta. Quando ela ia falar, um médico se aproximou. Senhorita Liu, ainda há alguns pertences do Sr. Lu no quarto do hospital. Por favor, vá até lá para fazer o inventário. Liu Huyan tinha alguns objetos. Seus olhos mostraram um lampejo de decepção. Ela deu uma olhada. E estava prestes a jogar tudo fora quando um comprovante de registro manchado de sangue foi levado pelo vento do corredor e caiu no chão. Liu Huyan ia pegá-lo, mas o médico ao lado, ao ver o documento, pareceu se lembrar de algo. Medula óssea. Era ela. Que pena, aliás. Lembro que há 2 semanas ela veio se registrar anonimamente, dizendo que queria doar medula óssea para alguém. Puxa, realmente os bons não têm vida longa. Liu Huyan ergueu a cabeça de repente, olhando incrédula para o médico, com os olhos bem abertos, como se quisesse perfurá-lo. Você disse quem queria doar medula? O médico, indiferente, apontou para a cama do doente, com um tom de pesar na voz. Claro que foi ela. Só hoje fiquei sabendo que ele era jogador de futebol, e dizem que era um jogador bem famoso. Ter essa consciência tão jovem, que pena, que pena. Liu Huyan ficou paralisada no local, a mente em branco, como se tivesse sido atingida por um raio. Ela repetiu mecanicamente as palavras do médico. Ela quer doar medula. Como isso é possível? Ela é minha esposa, nunca ouvi falar disso. Eu ia doar medula óssea. Olhando para o pânico de Liu Huyan, só senti um sorriso frio e amargo. Na época, registrei-me anonimamente justamente por medo de que Liu Huyan se sentisse muito culpada, pois sabia que, embora ela não dissesse, na verdade gostava muito de crianças. Todos esses anos, por causa da doença dela, nunca tivemos a chance de ter filhos. Vendo pessoas da mesma idade se tornarem mães, sabia que no fundo ela também sofria. Por isso, planejei depois do campeonato vencer o Grand Slam, e então transplantar a medula para ela, para que o resto da vida não tivesse arrependimentos. Pena que confiei na pessoa errada. No fim meu ato de bondade só foi tratado como maldade. Não só acabei morto, mas até depois de morto tenho que carregar a culpa e ser lembrado como um vilão. Fui tão ingênuo naquela época. Ao lado, o médico suspirou, como se falasse sozinho. Talvez por medo de preocupá-la, afinal a cirurgia também tem riscos. O corpo de Liu Huyan vacilou, como se fosse cair a qualquer momento. Depois de muito tempo, ela finalmente pareceu recuperar a consciência. Pegou com mãos trêmulas os pertences do falecido e saiu da enfermaria como uma alma perdida. Gu Ming, ao ver, correu atrás e estendeu a mão para puxar Liu Huyan. Huyan, os mortos não podem voltar, algumas coisas acabam passando. Esses objetos dão azar. Melhor jogá-los fora logo. Dizendo isso, Gu Ming tentou tirar os pertences de Liu Huyan. Jogou fora os pertences, mas Liu Huyan de repente abraçou os meus pertences, como se agarrasse à última tábua de salvação. Com a voz rouca, não. Gu Ming ficou atônito por um momento. Um lampejo de pânico passou por seus olhos, mas logo se recompôs, achando que Liu Huyan apenas ainda não tinha aceitado a realidade. Então estendeu a mão para abraçar Liu Huyan, consolando-a suavemente. Huyan, não faça isso. Tudo vai passar logo. Mas antes que Gu Ming terminasse, Liu Huyan de repente a empurrou, olhando fixamente para ela, com os olhos cheios de dúvida e acusação. Gu Ming, você mentiu para mim? O corpo de Liu Huyan tremeu violentamente. Será que você... Ela regalou os olhos, encarando Gu Ming, como se tentasse encontrar alguma falha em seu rosto. Gu Ming sentiu um arrepio com o olhar de Liu Huyan, mas rapidamente recuperou a calma. Sorriu de forma forçada. Não esperava que você descobrisse tão rápido. Enquanto dizia. De repente se ajoelhou sobre um joelho e tirou um anel do bolso. O anel era de um modelo muito antigo. Claramente de muitos anos atrás, com acabamento grosseiro, obviamente algo sem valor. No entanto, Gu Ming ofereceu a Liu Huyan como se fosse um tesouro, fazendo uma expressão apaixonada. Huyan, você se lembra dele? Ao ver o anel, Liu Huyan ficou atônita. É claro que ela se lembrava daquele anel.
Era um que ela tinha visto quando estudava. Na época, ela até brincou com Gu Ming, quem lhe desse aquele anel. Ela se casaria com a pessoa. Mas depois, elas terminaram. E o assunto caiu no esquecimento. Nunca imaginou que Gu Ming ainda guardasse aquele anel. Isso foi quando, antes que Liu Huyan terminasse, Gu Ming assentiu, dizendo com uma expressão cheia de amor: Huyan, desde que nos separamos, nunca me esqueci de você, nem dos nossos votos. Agora, talvez seja a última chance que o céu me dá para compensar. Case-se comigo. Está bem. Olhando para Gu Ming, tão cheia de suposta paixão, só achei ridículo. Isso é o que ela chama de amor? Não se deu ao trabalho de comprar um anel de noivado decente, apelando para sentimentalismo e juventude. Com um anel de metal de centenas de reais comprado online, ele vai pedir em casamento. É ridículo. Mas, afinal, é assim que Liu Huyan funciona. E por dentro com desdém. Espero ver Liu Huyan aceitar o pedido de casamento de Gu Ming, os dois amantes finalmente unidos. No entanto, no segundo seguinte, a reação de Liu Huyan me surpreendeu. Ela não fez como eu imaginava. Não chorou, muito menos aceitou o pedido de Gu Ming. Em vez disso, deu um passo para trás. Olhou friamente para Gu Ming, com os olhos cheios de decepção e repulsa. Eu recuso. A voz de Liu Huyan não era alta, mas soou como um trovão. Explodiu nos ouvidos de Gu Ming. Ela olhou incrédula para a mulher à sua frente, duvidando se estava ouvindo coisas. Huyan. Gu Ming abriu a boca, mas descobriu que não conseguia dizer nada. O pedido de casamento cuidadosamente preparado, a declaração que achava cheia de sentimento, no final, só lhe rendeu a recusa de Liu Huyan. E eu, igualmente chocado, observava a cena, sem entender por que Liu Huyan, que sempre favoreceu Gu Ming, a recusaria num momento como este. Será que ela realmente viu a verdadeira face de Gu Ming? Pelo que conheço dela, como poderia duvidar da sua luz da lua tão desejada? Enquanto eu estava completamente confuso, Liu Huyan falou novamente. Gu Ming, você entendeu errado. Eu só... Ela respirou fundo, como se tentasse acalmar as emoções. É que estou muito confusa agora. A voz de Liu Huyan ficou embargada. E seus olhos levemente avermelhados. Pode me dar um tempo? Só um tempinho. Para eu pensar direito. Está bem. Ao ouvir isso, Gu Ming deixou transparecer um lampejo de irritação nos olhos. Ela ia dizer algo, mas foi interrompida por um som repentino. É a senhora Liu Huyan. Dois policiais uniformizados apareceram na porta do quarto sem aviso. Um deles deu um passo à frente e perguntou com seriedade: somos da divisão administrativa da delegacia municipal. Suspeitamos que há circunstâncias ocultas na morte do seu marido. Pedimos que coopere e nos acompanhe para a investigação. Na delegacia, Gu Ming ficou excepcionalmente nervosa. Vendo a aparência intimidadora dos policiais, Gu Ming mudou de expressão. E instintivamente contestou: camaradas policiais, vocês não estão enganados? Com certeza há algum mal-entendido. Não temos nada a ver com a morte dele. O policial olhou friamente para ela. Ignorou sua defesa e se virou para Liu Huyan. Senhora Liu. De acordo com os registros do hospital, depois que seu marido foi levado para a emergência, ele ligou várias vezes para a senhora. Mas a senhora não atendeu. Por quê? Liu Huyan hesitou por um momento. Depois respondeu com desdém: foi porque brigamos e eu o bloqueei. Só porque brigaram, a senhora o bloqueou. A policial do lado não conseguiu conter o tom de voz elevado. E disse exasperada: sabia que a situação do seu marido na época era muito crítica. Se tivesse recebido sua autorização a tempo, ele provavelmente não teria. Antes que a policial terminasse, foi interrompida por um olhar do colega. Eu, vendo o rosto pálido de Liu Huyan, senti de repente uma tristeza indescritível. Sim, se ele tivesse atendido o telefone naquela época. Se ele não tivesse me bloqueado. Mas neste mundo, quantos seis que existem? Naquela hora, se você tivesse atendido a ligação e concordado com a cirurgia, ele provavelmente não teria morrido. Fora da delegacia, a noite era escura. As luzes da rua esticavam as sombras de Gu Ming e Liu Huyan, tornando-as especialmente longas e finas. Liu Huyan mantinha a cabeça baixa, em silêncio, deixando o vento noturno bagunçar os fios de cabelo soltos na testa. Huyan, não fique triste. Não é culpa sua. Gu Ming estendeu a mão para abraçá-la pelo ombro, mas Liu Huyan desviou-se sutilmente. Ninguém pode prever o futuro. Lu Xing, ele não conseguiu ser salvo. Talvez seja o destino. Gu Ming suspirou, com um tom de leve alívio mal perceptível.
Quem mandava ele agir de forma tão ostensiva antes? Talvez tenha despertado inimizade em alguém, e por isso. Gu Ming fez uma pausa, não continuou, mas o significado já estava claro. Liu Huyan continuava de cabeça baixa, apenas acenou levemente, sem demonstrar alegria ou tristeza. Eu a via naquele estado abatido, mas só achava graça por dentro. Finge, continua fingindo. Liu Huyan, você é realmente a mulher mais dramática que já conheci. Do lado, Gu Ming mal continha o sorriso. Gu Ming disse, vou te levar para casa. Já está tarde. Você sozinho me preocupa, mas Liu Huyan não recusou, deixando Gu Ming levá-la para o carro. Pelo caminho, Gu Ming puxava a conversa de vez em quando, tentando consolar Liu Huyan. Mas ela estava sem ânimo, respondendo apenas com monossílabos de vez em quando, até chegarem à porta de seu prédio. Gu Ming, solícito, queria subir com ela, mas ela recusou. Não precisa. Eu subo sozinha. A voz de Liu Huyan soava cansada. Ao ouvir isso, Gu Ming ainda não desistiu e disse, Huyan, você está muito cansada nestes dias. Melhor eu cuidar de você. Conheço uma sopa calmante. Vou preparar a sopa para você. Depois de subir, tome um banho para relaxar. Deixe o resto comigo. Mas diante da preocupação de Gu Ming, Liu Huyan não se moveu. Após um longo silêncio, Liu Huyan disse lentamente, não precisa. Gu Ming, me deixe em paz um momento. Ao ouvir isso, Gu Ming não percebeu a tristeza nos olhos de Liu Huyan. Ele segurou a mão dela e insistiu novamente. Huyan, não fique brava. Só estou preocupado com você. Mas desta vez, antes que Gu Ming terminasse, Liu Huyan de repente soltou a mão dele, interrompendo. Você não ouviu? Por favor, vá embora. Vendo a raiva de Liu Huyan, Lu Xing ficou paralisado no local. Eu, ao lado, não consegui evitar uma risada. Esta deve ter sido a primeira vez na vida que Lu Xing viu Liu Huyan gritar com ele. Após um momento, Liu Huyan pareceu perceber sua própria falta de compostura e disse, sem se virar, Gu Ming, meu coração está muito confuso. É melhor não nos vermos por enquanto. Dito isso, Liu Huyan subiu correndo as escadas, sem olhar para trás. Observando a figura distante de Liu Huyan, os olhos de Gu Ming revelaram um traço de malícia. Gu Ming ficou parado, mas não disse mais nada, consolou a protagonista algumas palavras e foi embora. Por outro lado, depois que Liu Huyan voltou para casa, ao contrário do que eu imaginava, ela não se jogou na cama chorando, apenas mecanicamente trocou os sapatos e foi até o sofá, sentando-se exausta. Depois de um tempo, como se tivesse lembrado de algo, levantou-se de repente, foi até a mesinha de centro e pegou meu celular. A senha do celular era a data do nosso aniversário de casamento, e o papel de parede. Ainda era nossa foto juntos do início do relacionamento. Ao ver isso, um misto de emoções passou pelos olhos de Liu Huyan, como culpa ou remorso. Rapidamente, ela passou a foto e abriu meu aplicativo de mensagens. No meu chat, só ela estava fixada. Abrindo a conversa, via que eu sempre enviava várias mensagens. E ela respondia com poucas palavras, ou às vezes nem respondia. Era como se eu estivesse falando sozinho. Liu Huyan folheava página por página, com os lábios apertados. E sua expressão piorava cada vez mais. Será que ela vai procurar provas de que eu a traí para se consolar? Que ridículo! Mas no final, a tela do celular parou na nossa conversa com o Dr. Wang. O Dr. Wang era um especialista em transplantes. Antes do registro de doação, eu já havia consultado o Dr. Wang para confirmar a viabilidade. Nas mensagens, eu e o Dr. Wang discutimos detalhadamente os riscos e cuidados da doação de medula óssea. Dr. Wang, tem certeza de que minha condição física permite a doação? Não quero que minha situação afete o tratamento da Huyan. Senhor Lu, fique tranquilo. Já avaliei minuciosamente sua condição. Você atende perfeitamente aos requisitos para doação. Além disso, o risco cirúrgico é muito baixo, não causará grandes danos ao seu corpo. Que bom, que bom! Vendo cada mensagem trocada entre mim e o Dr. Wang, Liu Huyan finalmente não conseguiu conter as lágrimas que caíam como chuva. Então ele já planejava me salvar. Ele sempre esteve silenciosamente se sacrificando por mim, enquanto eu só o mal entendia e machucava. Eu via Liu Huyan chorar, mas meu coração permanecia imóvel, como água parada, incapaz de gerar qualquer ondulação. Antes, eu desejava tanto que ela se importasse mais comigo, mesmo que fosse apenas uma simples mensagem quando eu trabalhava até tarde da noite.
Mas naquela época, ela sempre era fria comigo. Todo o meu amor parecia não valer nada aos olhos dela. Agora que estou morto, ela finalmente percebe o meu valor. Começa a se arrepender, a chorar, mas infelizmente, tudo é tarde demais. Meu coração já foi partido por ela. Nesta noite, Liu Hui abraça meu celular, repetidas vezes. Revisando nosso histórico de conversas, as lágrimas encharcam a tela sem que ela perceba. Aquelas mensagens que ela um dia ignorou, que ela tratou com descaso, que ela fingiu não ver, agora se tornam seu único consolo. Enquanto lê, de repente ela ri em voz alta, são as lembranças doces do nosso passado. Mas enquanto ri, as lágrimas escorrem incontrolavelmente, são os arrependimentos que ela não pode consertar. O amanhecer surge no horizonte, um novo dia começa, mas Liu Huiyan parece hipnotizada. Ainda imersa nas minhas memórias, incapaz de se libertar, até que ela pega o celular e vê as notícias que tomam conta da internet. Ex-rei do futebol Lu Xing era infiel e ainda agredia a esposa. Lu Xing, que vergonha você tem de estar vivo. Boicotem todos os produtos patrocinados por Lu Xing. Boicotem o canalha. Cada manchete cortante, cada palavra de difamação cruel, como facas afiadas, cravam-se profundamente no coração de Liu Huiyan. Finalmente ela entende a dor e a injustiça que sofri. E tudo isso é culpa dela e do Gu Ming, a quem ela tanto ama. Uma onda de raiva e arrependimento sem precedentes arde no peito de Liu Huiyan. Ela quer provar minha inocência, quer fazer aqueles que distorcem a verdade pagarem. Sem hesitar, Liu Huiyan, em meu nome como esposa, cria uma nova conta em uma rede social e publica o histórico de conversas entre mim e Gu Ming, os registros de transferências. E naquela noite, eu admito, fui cega de paixão, enganada pelas palavras doces de Gu Ming. E fiz algo imperdoável contra Lu Xing. Eu sou a verdadeira culpada. Lu Xing me amou do começo ao fim. Para me salvar, ele estava disposto a sacrificar a própria vida. Estou disposta a arcar com todas as consequências. Só peço que não difamem mais Lu Xing, que devolvam a honra ao meu marido. Assim que o vídeo é postado, imediatamente causa uma enorme comoção. Os internautas compartilham e comentam, a opinião pública se inverte num instante. Eu observo as ações de Liu Huiyan, com sentimentos mistos. Finalmente ela se dispôs a dizer a verdade. Mas para mim, que sentido isso ainda tem? Depois de fazer tudo isso, Liu Huiyan parece ter usado todas as suas forças, desaba no sofá, mas sabe que ainda tem algo a fazer, levar Gu Ming à justiça. Liu Huiyan, com todas as provas, entra decididamente na delegacia. Quero fazer uma denúncia. Quero acusar Gu Ming de fraude e manipulação de resultados. O policial olha para aquela mulher abatida, mas determinada, e faz o registro com seriedade. Você disse que conhece o suspeito, Gu Ming, do ensino médio? Sim, nós namoramos desde o ensino médio. Você pode fornecer as informações de identidade do suspeito? Senhora, tem certeza de que as informações estão corretas? Liu Huiyan fica atonita, balança a cabeça incrédula. Impossível. Conheço ela há tantos anos, não posso estar errada. E se ela tiver usado uma identidade falsa? O coração de Liu Huiyan afunda. De repente, inúmeros fragmentos passam por sua mente, detalhes que ela ignorou. Agora se tornam cristalinos. Ela se lembra, Gu Ming nunca a levou à sua cidade natal. Nunca apresentou sua família. Lembra-se de Gu Ming sempre atendendo chamadas misteriosamente. Nunca deixando que ela soubesse com quem falava. Lembra-se de Gu Ming pedindo dinheiro. Sempre dizendo que a família estava em apuros e precisava de uma grande quantia. Como ela pôde me enganar por tanto tempo? Verifiquem de novo. O nome é Gu Ming. Com certeza vão encontrar. Ao ouvir isso, o policial apenas olha fundo nos olhos dela e diz em tom grave. Senhorita Liu, desculpe, mas não encontramos nenhum aluno chamado Gu Ming no seu histórico escolar. Liu Huiyan ouve as palavras do policial, atordoada, sua cabeça zumbindo. Como se 1000 abelhas batessem asas loucamente. Impossível, isso não é possível. Murmura para si mesma. Com mãos trêmulas, tira o celular da bolsa e encontra o número familiar. Ela não acredita, não quer acreditar que Gu Ming a enganaria. Elas se amaram por tantos anos. No momento em que a ligação é atendida, o coração de Liu Huiyan sobe à garganta, tensa a ponto de esquecer de respirar. Mas a voz mecânica e fria destrói impiedosamente seu último fio de esperança. Desculpe, o número que você discou não existe. Por favor, verifique e disque novamente. Número vazio?
Como pode ser um número vazio? Liu Huiyan entrou em pânico total. O celular escorregou de sua mão, caindo inerte ao lado do corpo, e a luz em seus olhos foi se apagando aos poucos. Como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Ele repetia essas palavras sem forças. Descobriu que o homem com quem você estava não se chamava Guming, mas sim Liao. Ele já foi preso por fraude há alguns anos, é um criminoso reincidente. Liao, esse nome soou como um trovão nos ouvidos de Liu Huiyan, deixando-o tonto e atordoado. O homem que ele amou por tantos anos era, na verdade, um completo mentiroso. Não, impossível. Liu Huiyan balançou a cabeça desesperadamente, tentando negar essa realidade cruel. Ele me ama, com certeza ele me ama. O policial veterano falou com mais firmeza, tentando despertar Liu Huiyan. Ele já é casado. E tem uma filha. Liu Huiyan ficou estupefato, olhando incrédulo para o policial, como se tivesse ouvido uma piada absurda. Casado? Filha? Ao ver sua expressão atonita, soube que essas coisas Guming provavelmente nunca lhe contou. E mais, o policial fez uma pausa. O tom ficou grave. Após os exames dos nossos legistas, seu marido, Sr. Lu, teve um conflito entre os componentes do antipirético e do sonífero em seu corpo, causando sérios efeitos tóxicos colaterais, levando à morte. Ou seja, ele foi envenenado por você. Envenenado. Ao ouvir esse resultado, Liu Huiyan se justificou. Como eu poderia ter envenenado Lu Xing? Apenas um documento foi entregue a ele. Estes são todos os resultados da nossa investigação. Dê uma olhada você mesmo. Liu Huiyan, com as mãos trêmulas, pegou o documento. Linhas de texto frio entraram em seus olhos, como raios que despedaçaram o último resquício de esperança em seu coração. Há um tempo, eu estava com febre, mas ele não percebeu nada. E ele, em vez disso, colocou veneno na minha boca com as próprias mãos. Naquele momento, um enorme arrependimento e culpa, como um tsunami, engoliram Liu Huiyan. Ele caiu no chão sem forças. As lágrimas turvaram seus olhos. Depois, com a divulgação do comunicado policial, finalmente tive minha inocência provada na internet. Aqueles que antes me xingavam pediram desculpas. E então dirigiram suas acusações para Liu Huiyan e Guming. Liu Huiyan foi condenado a 5 anos de prisão por homicídio culposo. E Guming, o homem que ele amou profundamente por anos, desapareceu com o dinheiro dele. Nunca mais apareceu. 5 anos depois, Liu Huiyan foi libertado após cumprir a pena. Mas descobriu que já não tinha nada. Seus pais, por causa de seus problemas, adoeceram de tanto se preocupar. E morreram um após o outro. Seus amigos, com medo de se envolver, cortaram contato com ele. Ele se tornou uma alma perdida, sem lar e sem apoio. Quando Liu Huiyan estava completamente desesperado com a vida, ele acidentalmente teve notícias de Guming. Na verdade, esse homem que o enganou por anos não havia fugido para longe, mas sim mudado de identidade e continuado impune, vivendo uma vida de luxo e prazer. Ao saber disso, a raiva no coração de Liu Huiyan foi imediatamente acesa. Ele jurou que faria Guming pagar por tudo o que fez. Então, em uma noite escura e sem lua, Liu Huiyan encontrou Guming, que estava se divertindo em um bar. Sem hesitar, ele pegou a faca de fruta que havia preparado e a cravou profundamente no peito de Guming. Vá para o inferno! Vá para o inferno! Liu Huiyan gritava histericamente. Cada golpe carregava seu ódio e desespero infinitos. No fim, Guming caiu numa poça de sangue, encerrando sua vida criminosa. E Liu Huiyan, por homicídio doloso, foi condenado à prisão perpétua. Na prisão fria, Liu Huiyan finalmente entendeu que sua vida inteira foi cegada pelo ódio e pela mentira. Ele odiava Guming. Odiava-o por enganar seus sentimentos e destruir sua vida. Claro, o que ele mais odiava era a si mesmo. Se naquela época ele tivesse confiado um pouco mais em mim e tivesse menos suspeitas, talvez tudo fosse diferente. Infelizmente, neste mundo não existe-se. Algumas pessoas, uma vez perdidas, nunca mais voltam. E alguns erros, uma vez cometidos, nunca mais podem ser reparados. Felizmente, minha inocência finalmente foi limpa. E aqueles que me machucaram finalmente receberam o castigo que mereciam. Finalmente posso deixar tudo para trás e partir em paz. Na próxima vida, viverei apenas para mim mesmo.